No perdão completo, no qual reconheces que não há nada a perdoar, és completamente absolvido. E assim começamos nosso vídeo de número 133 da série de estudos do livro de texto do 100. E hoje nós vamos estudar a sessão 8ª, o único relacionamento real, do capítulo 15, um instante santo. Vamos ler e fazer alguns comentários a respeito da referida sessão. O único relacionamento real. O instante santo não substitui a necessidade do aprendizado, pois o Espírito Santo tem que continuar sendo o teu professor, enquanto o instante santo não se estender para muito além do tempo. Em um trabalho de ensino tal como o seu, ele tem que usar tudo nesse mundo para a tua liberação. Ele precisa aliar-se com qualquer sinal ou indício da tua disponibilidade para aprender com ele o que a verdade não pode deixar de ser. Ele é ágil em usar qualquer coisa que lhe ofereças em favor disso. Sua preocupação e cuidado para contigo não tem limites. Diante do teu medo do perdão, ele percebe com tanta clareza quanto tem conhecimento de que o perdão é liberação. Ele irá ensinar-te a lembrar que o perdão não é perda, mas a tua salvação, e que no perdão completo, no qual reconheces que não há nada a perdoar, és completamente absolvido. Então vamos comentar algo a respeito desse primeiro parágrafo. Então aqui ele nos diz que o Espírito Santo continuará sendo nosso professor enquanto o instante santo não estender para muito além do tempo. Ou seja, enquanto acreditarmos no tempo, teremos que ter o ensinamento do Espírito Santo para que possamos nos situar além do tempo na eternidade. E ele tem que usar de tudo neste mundo para a nossa liberação. Ele alia a qualquer sinal ou indício que nós dermos para o Espírito, para que ele possa nos liberar da situação que nos encontramos presos à cronologia temporal, presos ao ego. E ele aqui nos traz o conhecimento que o poder desta liberação é o perdão. E que no perdão completo, no qual reconheces que não há nada a perdoar, és completamente absolvido. E esse perdão completo é quando nós, por diversas vezes, 70 vezes 7 vezes, e mais algumas vezes, nós perdoamos. Perdoamos a quem? A nós mesmos. Até que
estejamos completamente absolvidos, livres de nossas próprias autoacusações, daquilo que nós não somos. Ouve-o com contentamento e aprende com ele que não tens qualquer necessidade de relacionamentos especiais. Apenas buscas neles aquilo que jogaste fora, e através deles nunca aprenderás o valor do que deixaste de lado, mas ainda desejas com todo o teu coração. Vamos nos unir para fazer do instante santo tudo o que existe, desejando que ele seja tudo o que existe. O Filho de Deus tem tamanha necessidade da tua disponibilidade para te esforçares por isso, que não podes conceber uma necessidade tão grande. Contempla a única necessidade que Deus e seu Filho compartilham e querem satisfazer juntos. Não estás sozinho nisso. A vontade das tuas criações te chama para compartilhares a tua vontade com elas. Volta-te então em paz, da culpa para Deus e para elas. Então aqui ele nos pede que nos unamos para fazer do instante santo tudo o que existe, desejando que ele seja tudo o que existe. E que possamos escutá-lo com contentamento. E que nós não temos nenhuma necessidade de relacionamentos especiais. Apenas busca neles aquilo que jogaste fora. E que esse instante santo é a única necessidade nossa. Que Deus e seu Filho compartilham e querem satisfazer juntos. Relaciona-te só com aquilo que nunca te deixará e que nunca poderás deixar. A solidão do Filho de Deus é a solidão de seu Pai. Não recuses a consciência da tua completeza e não busque restaurá-la para ti mesmo. Não tenhas medo de entregar a redenção ao amor do Redentor. Ele não te falhará, pois ele vem daquele que não pode falhar. Aceita o teu sentimento de fracasso como nada mais do que um engano a respeito de quem és, pois o santo anfitrião de Deus está além do fracasso e nada do que é sua vontade pode ser negado. Estás para sempre em um relacionamento santo que ele chama todas as pessoas para escapar da solidão e unirem-se a ti no teu amor. Onde estás, lá todos têm que buscar e achar-te. Então aqui ele pede para relacionarmos com aquilo que nunca poderá nos deixar. Que a solidão nossa é a solidão do seu Pai. Nós nos sentimos solitários por acharmos que não estamos unidos ao Pai, aquilo que é real, a Deus. E ele pede para que nós não recusemos a consciência
da nossa completeza. E que não tenhamos medo de entregar ao amor do teu Redentor. Ele não falhará, pois ele vem daquele que não pode falhar. E quando aceitamos o sentimento de fracasso, é porque estamos enganados quanto àquilo que verdadeiramente somos. Como ele diz aqui, nada mais do que um engano a respeito de quem és. Pois o santo anfitrião de Deus está além do fracasso, e nada do que é sua vontade pode ser negado. Então, somente quando negamos aquilo que somos, podemos nos considerar fracassados. Os fracassados são aqueles que negam a sua verdadeira origem, a sua verdadeira identidade. Em Deus, naquilo que somos, não há possibilidade de nenhum fracasso. E ele diz aqui, estás para sempre em um relacionamento tão santo que ele chama todas as pessoas para escapar da solidão e unirem-se a ti no teu amor. E onde estás, lá todos têm que buscar e achar-te. E aqui nós nos unimos em Deus e a todos, pois aqui não há amor especial, não há relacionamento especial. Pensa apenas um instante nisto. Deus te deu a filiação para assegurar a tua criação perfeita. Essa foi a sua dádiva, pois como ele não se recusou a ti, não te recusou a sua criação. Tudo o que jamais foi criado é teu. Os teus relacionamentos são com o universo. E esse universo, sendo de Deus, está muito além da ínfima soma de todos os corpos separados que percebes, pois todas as suas partes estão unidas em Deus através de Cristo, onde vem a ser como seu Pai. Cristo não conhece separação em relação ao Pai, que é o seu único relacionamento, no qual ele dá assim como o Pai dá a ele. Então, os teus relacionamentos são com o universo. Nós não conhecemos a dimensão do que está escrito aqui, do que ele está querendo dizer, pois estamos fragmentados em nossos relacionamentos especiais, tendo-os como totais, os quais sacralizamos como se fosse a nossa salvação, a nossa única salvação. E isso nos faz desconhecer a realidade daquilo que é um verdadeiro relacionamento. Que ele estabelece como único, que é o relacionamento
nosso com o Pai, que não conhece a separação em relação ao Pai. E esse é o nosso único relacionamento. Que é representado pelo relacionamento de Cristo com o Pai, no qual ele dá, assim como o Pai dá a ele. O Espírito Santo é a tentativa de Deus de libertar-te daquilo que ele não compreende. O que é que ele não compreende? Aquilo que nós compreendemos. Nós compreendemos, hipoteticamente, que estamos separados de Deus. E isso Deus não pode compreender, porque nada pode estar separado dele. Compreende isso? E devido à fonte da tentativa, ela terá sucesso. O Espírito Santo te pede para responder como Deus responde, pois ele quer ensinar-te o que não compreendes. Deus quer responder a cada necessidade, qualquer que seja a forma que ela tome. E assim ele mantém esse canal aberto para receber a comunicação dele a ti e a tua a ele. Deus não compreende o teu problema de comunicação, porque ele não compartilha contigo. Só tu acreditas que esse problema é compreensível. O Espírito Santo sabe que não é compreensível e, no entanto, ele compreende porque tu o fizeste. Não há nenhum problema de comunicação com Deus em relação a nós. Nós é que não compreendemos isso, pois achamos que estamos separados dele. A comunicação entre Deus e nós, ela é perfeita, pois não há separação entre nós e Deus, dentro daquilo que ele conhece e que nós desconhecemos. Nós é que somos o obstáculo para essa comunicação. Pois queremos ter os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades pessoais, por nos julgarmos separados. E aquilo que não corresponde com aquilo que entendemos, que compreendemos, nós não aceitamos em nossa parca e estreita compreensão. E aqui realmente não pode haver comunicação, pois estamos fechados em nós mesmos, em nossos próprios entendimentos pessoais. E não abrimos para a verdadeira comunicação com o Espírito, que, com sua luz, desfaz toda a nossa ignorância que se estabelece na compreensão individual. Apenas
no Espírito Santo está a consciência daquilo que Deus não pode conhecer e que tu não compreendes. Pois Deus não compreende essa falta de comunicação, não compreende a limitação, pois como ele irá compreender? Pois ele não é aquilo, ele é infinito e não há barreiras para aquilo que é infinito, que é a própria consciência em si mesma, destituída de qualquer oposição, de qualquer resistência. É sua função santa aceitar ambas essas coisas e, através da remoção de qualquer elemento de desacordo, uni-las em uma só. Essas coisas, o que ele quer dizer com essas coisas? Que Deus não pode conhecer e que tu não compreendes. Ele fará isso porque é sua função. Deixa então aquilo que para ti parece impossível, para que ele sabe que isso não pode deixar de ser possível, porque essa é a vontade de Deus. E deixa que ele, cujo ensinamento é apenas de Deus, te ensine o único significado dos relacionamentos. Pois Deus criou o único relacionamento que tem significado, e esse é o seu relacionamento contigo. E aqui nós podemos inferir que em verdade, neste único relacionamento é que está a união total, onde não existe Deus e nós, eu ou Deus, existe somente Deus, quando a mente aceita essa total união nela mesma, onde ela não pode ver nenhuma separação. E a separação é a consciência daquilo que Deus não pode conhecer e que tu não compreendes, mas pela luz do Espírito nós nos unimos àquilo que sempre fomos, onde a dualidade entre Deus e o homem não existe, onde não existe uma mente dividida que aborta a realidade desta união, pois ela quer estar separada para se identificar como um indivíduo que tem pensamentos próprios, só seus, e vontade própria. Só quando é reconhecido que isso é a ilusão que você tem de si mesmo e que, ao reconhecer a sua própria irrealidade, é que o Espírito está
apto, ou melhor dizendo, que o Espírito pode atuar naquilo que é real, desfazendo da sua mente a ilusão da separatividade naquilo que você acreditava ser um indivíduo isolado, separado, com ideias próprias, desligada de tudo e de todos. Pois Deus criou o único relacionamento que tem significado e esse é o seu, dele, o relacionamento de Deus, relacionando contigo. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos entrando na sessão 9, um instante santo e a atração de Deus. Até lá.